A paz do Senhor a todos meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco, deixar aqui mais uma palavra a qual eu comecei a falar sobre a doutrina da salvação. E eu quero falar sobre regeneração. Vou falar aqui, ler aqui um pequeno estudozinho para nós saber essa regeneração, o que é que ela significa, o que é que ela faz parte da salvação na nossa vida, né? Biblicamente, dentro da palavra do Senhor. A regeneração é o oitavo ato da salvação do homem, ou seja, a regeneração é um ato divino pela qual o homem recebe uma nova vida, né? O homem ele recebe uma nova vida, ou seja, é a transformação operada na natureza humana. Eu vou repetir, é a transformação operada na natureza humana, né? Ou seja, a palavra regeneração, ela é o que? É a transformação operada na natureza humana. Ou seja, age uma transformação na vida humana, né? Na vida humana, na natureza humana, perdão. A regeneração é um sinônimo de novo nascimento, ou seja, a pessoa recebe uma transformação, né, e um novo nascimento, né? Na regeneração, a natureza pecaminosa do homem é transformada, né, e o homem se torna participante da natureza divina. Ou seja, aqui fala que a natureza pecaminosa daquela pessoa, né, daquele homem, ela é transformada e o homem se torna o que? Participante da natureza divina, né? Ou seja, o novo nascimento é a entrada do homem no reino de Deus. Nicodemos, no Evangélico de João, Nicodemos ele vai vir ao encontro de Jesus à noite e eles vão ter ali um diálogo, né? Nicodemos vai conversar com Jesus e Jesus vai falar no capítulo 3 e no versículo 3, Jesus vai dizer a Nicodemos: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, nós vemos que precisava ter um novo nascimento. Ele precisava, a sua natureza pecaminosa precisava ser transformada, né? E o homem se tornar o que? Participante da natureza divina. Então ele precisava, a sua natureza pecaminosa, ela precisava o que? Ser transformada, né? E automaticamente pelo Espírito Santo ele ia se tornar participante da natureza divina, né? Mas ele teria que nascer de novo. Isso é uma pequena explicação para nós entendermos mais um pouquinho melhor sobre essa palavra, sobre o que ela tem a importância na doutrina da salvação, né? Louvado seja o nome. Aí diz assim, a regeneração é um ato realizado também pelo próprio Espírito Santo, ou seja, não pelas obras de justiça, né? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela é, pela pela lavagem da regeneração, que é a transformação, e da renovação do Espírito Santo. Nós vamos ler em título
no capítulo nas cartas de Paulo, lá em Tito, no capítulo 3 e no capítulo 3, o versículo 5, título, capítulo 3, versículo 5 diz assim: Ele nos salvou porque teve compaixão ou misericórdia de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em 1 Pedro, capítulo 1, no capítulo 3 de 1 Pedro, e no versículo 1 diz assim, vai falar louvemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Então nós vemos aqui sobre a regeneração. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu quero falar só mais um pouco também sobre a justificação. O nono ato da salvação do homem é a justificação. A justificação é um ato pela qual os seres humanos, pecadores, são justicialmente declarados justos diante do Deus Santo. Esta justificação, porém, é um ato exclusivo da graça de Deus, pelo qual ele imputou a pessoa que crê em Jesus a justiça de Cristo e a declarar incerta de culpa diante de Deus. Na justificação, Deus trata o homem arrependido de acordo com o mérito do seu mediador, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que vai falar que Jesus, ele é o mediador entre Deus e o homem, É o nosso mediador, é o nosso advogado. Vamos lá. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3:24, em Coríntios 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo ele vai afirmar esta verdade: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Ou seja, o raciocínio da justificação se resume ainda no seguinte texto sagrado: aquele que não conheceu o pecado o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A justificação do pecado é além de o tornar quite e incerto de culpa perante o tribunal divino. Traz paz judicial perante o supremo juiz do universo. Sendo, pois, justificado pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então falei sobre regeneração, falei sobre justificação, né? E agora eu quero falar só mais um pouco sobre a santificação, né? Justificação. Nós falamos aqui justificação. A justificação é um ato pela qual os seres humanos pecadores são judicialmente declarados justos diante de Deus Santo, né? Então, e a santificação é o 10º ato da salvação humana, da salvação do homem, né? A santificação, se na justificação o homem é declarado justo diante de um Deus santo, na santificação o homem é declarado santo pelo próprio Deus santo. A santificação é a separação do pecado. Então a santificação, ela é a separação do pecado, né? Quando um vaso do tabernáculo era utilizado para o serviço sagrado, ele era santificado e declarado um vaso santo, né? Da mesma forma, acontece com o crente, acontece com o cristão salvo. Quando Cristo renuncia o pecado e se entrega ao Senhor, quando o cristão renuncia o pecado, e se entrega ao Senhor, ele se torna o que? Santo para o seu Senhor. Ou seja, ele se torna separado do pecado, porque santificação vem de separado, de santo, né? E santo vem de separado, porque ele se torna santo, né? Sei que nós não somos perfeitos, santo só Jesus Cristo, mas ele se torna separado do pecado. Vamos lá. Aqui apenas um pequeno texto, um pequeno estudo para a gente aprender mais um pouquinho, né? Mas se você quiser aprender mais, estude mais para nós aprender também dentro da palavra de Deus, certo? Vamos aqui concluir, que diz assim: o apóstolo Paulo, ele explica todo o processo da santificação do pecado, dizendo: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido levados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Senhor Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. A santificação não é automática. A santificação não é automática. Ela é gradual, processiva e pode ser aperfeiçoada. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoado a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. A busca pela santificação deve ser um alvo atingido por nós, de sorte que, se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. A santificação é a condição indispensável para vermos ao Senhor. Hebreus 12, 14. A santificação é o alvo final para alcançarmos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 6, 22. Amém? Fique na paz do Senhor, que Jesus abençoe a cada um. E eu espero que vocês possam ter aprendido
e guardado esse pequeno estudo no seu coração. Amém? Fique na paz do Senhor. Glória a Deus e até mais.